O Estado deveria autorizar a tortura para extrair informações de terroristas. Essa frase zerou a competência 5 de uma redação no Enem 2024. Não por opinião subjetiva do corretor, por violação explícita à Declaração Universal dos Direitos Humanos e à Constituição Federal. Hoje você vai aprender os erros reais que zeram redações, com base nos critérios oficiais divulgados pelo INEP e nas decisões vigentes, sem especulações, só o que está no edital e na prática de correção atualizada. Primeiro erro crítico: violação grave aos direitos humanos na proposta de intervenção. É fundamental entender a regra atual. Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2017, a violação aos direitos humanos na proposta de intervenção acarreta nota 0 apenas para a competência 5. Isso significa perder 200 pontos, mas não necessariamente anular a redação inteira. A anulação total ocorre apenas em casos extremos, onde a ofensa aos princípios fundamentais permeia todo o corpo do texto, configurando uma afronta direta e contínua. Exemplos claros que zeram a competência 5. Defesa da tortura como método de investigação criminal. Proposta de pena de morte sem as ressalvas constitucionais existentes. Discriminação explícita por raça, gênero, orientação sexual, religião ou deficiência. Exemplo real divulgado pelo INEP. Mulheres não deveriam trabalhar fora porque seu lugar é em casa cuidando dos filhos. Zero na competência 5. Discriminação de gênero comprovada. Agora o limite importante. Crítica política não zera. O governo atual falhou na política econômica. Não zera nenhuma competência. Proposta de solução que viole direitos, zera a competência 5. Essa diferença afetou milhares de candidatos no Enem 2024, segundo dados oficiais do INEP. Segundo erro crítico: fuga total ao tema. Não é abordagem parcial ou superficial, é a ausência completa do tema proposto em todo o texto. Critério oficial do INEP: texto que não aborde, em hipótese alguma, a proposta de tema apresentada na coletânea. Exemplo real: tema proposto: a importância da educação inclusiva no Brasil. Redação que discute apenas a história do ensino público brasileiro desde a Constituição de 1988. Zero total na redação. O tema não é história do ensino, é educação inclusiva. Atenção! Menção isolada ao tema no primeiro parágrafo não evita o zero se o restante do texto foge completamente. O tema deve ser o eixo estruturador de todo o desenvolvimento argumentativo. Terceiro erro crítico: texto insuficiente. Aqui há uma confusão técnica grave que precisa ser corrigida. Escrever 7 linhas ou menos na folha definitiva resulta em nota 0 total. A redação não é avaliada em nenhuma competência. É considerada texto insuficiente. Exemplo divulgado pelo INEP. Candidato escreveu 6 linhas completas e iniciou a 7ª com 2 palavras. 0 total. O critério exige 7 linhas completas com texto legível. Meia linha não conta. A contagem é rigorosa e elimina a avaliação das demais competências. Agora os erros que não zeram a redação, mas candidatos acham que zeram. Primeiro, erros de ortografia e gramática. Reduzem nota na competência 1, mas não anulam a redação inteira. Segundo, cópia integral do texto motivador. Anula apenas as linhas copiadas, não toda a redação. Se copiou 4 linhas de um texto de 20 linhas, só as 4 são desconsideradas da contagem total. Terceiro, parágrafo único. Não é eliminação automática, mas prejudica fortemente a competência 3, organização e argumentação. Nota máxima reduzida nesse critério, mas não o zero total. Nenhum edital proíbe explicitamente parágrafo único em redação dissertativa, embora seja desaconselhável. Agora o método correto de correção usado pelos avaliadores do Enem. É vital memorizar a ordem correta das 5 competências. Cada uma vale 200 pontos. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso é norma culta, gramática, ortografia e pontuação. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Isso é tema e estrutura. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Isso é argumentação propriamente dita. Competência 4.
Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso é coesão textual, conectivos e referenciação. Competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Isso é solução prática e ética. A nota final é a soma das 5 competências. 0 em uma competência reduz a nota final, mas não anula as demais, salvo nos casos de anulação total, por fuga ao tema, texto insuficiente ou ofensa pervasiva aos direitos humanos. Resumo final: 30 segundos para evitar nota mínima. Violação aos direitos humanos. Defesa de tortura ou discriminação, zera a competência 5. Fuga total ao tema. Ausência completa do tema proposto, zera a redação inteira. Texto insuficiente. 7 linhas ou menos, zera a redação inteira. Ortografia errada, reduz nota na competência 1, não zera toda a redação. Cópia parcial, anula só as linhas copiadas. Parágrafo único, prejudica a competência 3, mas não zera. Memorize as competências na ordem correta: norma, tema, argumento, coesão, intervenção. Leia o edital antes da prova, não as lendas urbanas. Se você quer aprender a identificar violações de direitos humanos em propostas de intervenção, comenta direitos aqui embaixo. Eu vou te mandar um PDF com os 10 exemplos reais de redações com nota mínima na competência 5, com a explicação oficial de por que cada 0. E se inscreve agora! O próximo vídeo mostra como transformar uma redação de nota 400 para 800 em 30 minutos, com 3 ajustes técnicos específicos. Até amanhã!